Estamos em mais um Café com Guerra, dessa vez com duas pessoas muito queridas. Doutora Samara, a pessoa que nós temos um carinho enorme. Doutor Técio, sejam bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Antônio, um prazer estar aqui no Café com Guerra com você, né? A gente já era fã e agora estamos aqui, né, amor, partilhando desse momento especial para conversar um pouquinho com você da nossa área de atuação e das coisas que nos apetecem, né, na vida. Gente, quem não conhece Antônio e Priscila, né? Vocês têm que ver, assim, é uma família que acolhe de um jeito. A gente já parece que se conhece há 1000 anos. É verdade. Então, assim, é uma coisa familiar. Esse Café com Guerra aqui, de guerra não tem nada. É paz, né, Antônio? Mas essa é a ideia, o nosso Café com Guerra. A ideia do nosso podcast, Samara, é ser algo intimista mesmo, sem aquelas formalidades, sem muitos protocolos, sem muito glamour. Ser gente da gente, do jeito que a gente é, do jeito que a gente é lá fora. A gente fala aqui, é tudo do mesmo jeito. Eu acho isso fantástico. Não é porque não tem como você segurar um personagem nas redes sociais, e as redes sociais hoje estão repletas de personagens, né? Exatamente. Que na vida real é uma coisa e no Instagram é outra pessoa, né? Essa sua autenticidade deixa a gente muito à vontade, né? Meu Porque amigo, vai direto no foco da conversa, a gente não tem rodeio, né? A gente é muito transparente, então o nosso relacionamento já foi de cara muito tranquilo, né? De se desenvolver. Porque É um prazer estar aqui com você. você é um cara querido. Você, igual a mim, bebeu da água daqui de Serra e aqui ficou. Perfeito. Então, um brinde à água. Um brinde a isso. Essa família maravilhosa. Pra quem não entende água de Serra, que Técio, ele não é serra talhadense, Não. né? Doutora Samara é serra talhadense. Isso. Como foi que conheceu essa morena, Olha, ela me impulsou, dos cabelos né? longos, pretos? Eu sou paraibano, né? Sou de Guarabira, na Paraíba. A gente se conheceu na faculdade em João Pessoa. E depois já de vir para Serra Talhada, a gente conheceu outros casais também, né? Dessa mistura Paraíba-Pernambuco. E é uma amálgama que tem dado muito certo, assim. E eu acho que desde cedo, a gente na faculdade, a gente se conheceu. Nós fomos colegas de turma, Da mesma sala. da mesma sala. E a identificação foi logo de cara, né? A O gente, amor à primeira vista. inicialmente a gente teve um interesse de amizade, né? De a gente buscar. A gente gostava muito de estudar, a gente gostava das mesmas coisas, e a gente conversava bastante. E a amizade foi fluindo naturalmente, né? Nesse processo aí. E aí, com o tempo, a gente foi estreitando esses laços e naturalmente veio o encantamento, né? Eu conheci Samara e já fiquei encantado, né? E aí a gente foi desenvolvendo esse laço, né, de cumplicidade, de companheirismo na faculdade, que se transformou em uma união aí para a vida toda, né? Graças Amém. a Deus. Quantos anos de casamento, Samara? Diga aí, meu amor. 2018, nós casamos. Nós casamos, 18, 6 anos. 6 anos. 5 anos, vai fazer Com- 6, né? completou 6 anos agora em outubro, Uhum. e o saldo são 2 meninos e uma menininha que tá para E a chegar. princesa que tá na barriga. Tá no Exatamente. forninho ainda. Exatamente. Graças a Deus, tá? E aí a gente tem, além desse grande sonho da família que a gente tem, né, vir para Serra Talhada realmente foi uma jornada maravilhosa, porque eu me sinto realmente daqui, né? E aí a gente tem construído essa história, e a Neuropele, que é nosso ambiente de trabalho, nossa clínica, a gente presta nossos serviços lá, é mais um grande sonho realizado, né, das épocas de faculdade, e Serra Talhada e nossa união permitiu que a gente pudesse concretizar isso, e estamos aqui hoje, depois realizado o nosso sonho, né? Verdade, amor. E Samara, foi pro amor à primeira vista ou deu aquela segurada com ele? Foi assim. Cheguei na Essa foi faculdade, a versão dele, né? Eu quero ver a Pois sua é. agora. Ele diz que quando é o primeiro dia de aula, né? Então eu queria ser assim, aquela estudante que já chega preparada, Chega com a chegando. pasta, já toda no estilo de estudante médica, mesmo, né? de quem gosta de estudar. Então eu cheguei com um blazer, né? Ele sempre fala isso. Quando viu aquele blazer branco, uma pessoa iniciando a faculdade, né? Um blazer branco, de calça, uma pasta de executiva. Essa daí sabe das coisas, hein? E aí eu vi aquele com os óculos, né? Vi aquele garoto ali Parecido com os com o William óculos, Bonner. Parecido com o Na William época Bonner. com menos cabelos brancos, né? E eu achei assim, ele com jeito de intelectual, disse, esse aí que eu quero É minha fazer praia, amizade, é por aí. minha praia. Né? Eu tenho que me identificar aqui com um grupo que gosta também das mesmas coisas. E aí parece que eu sou boa no... Nesse Combinou, feeling, né? Essa parte externa transpareceu O interno. bem o interno. E aí foi cada vez mais aumentando essa admiração. E aí vinha um trabalho para apresentar,
e ele se expressava muito bem, eu ficava admirando, e aí foi fluindo aquela coisa, admiração, Legal. junto com a amizade, Sim. que depois se transformou no amor. Aí ela foi lá em casa fazer um trabalho, né? Um dia, ela e outros colegas também. Aí na hora de dar uma pausa no trabalho, eu peguei o violão, né? Aí fechou. Pois é, na época eu arranhava um violãozinho, aí ela começou a olhar diferente. Sério. E aí vi, rapaz. Mas será? olha, eu já falei isso presencialmente para vocês. Vocês são pessoas muito boas, eu percebo, né, pelo coração, né, que são pessoas íntegras, alegres, isso é muito bom. Né? E vocês dois se completam, pelo menos assim, a gente percebe. Dá pra gente perceber quando tem um casal que você vê que não tem nada a ver, né? Tem. Um com o outro, mas vocês sempre, assim, eu sempre percebi uma conexão muito forte entre vocês, isso é muito legal. E o valor da família sempre foi uma coisa muito marcante, desde o começo, né? Que bom, eu também tenho isso. Porque a gente já carregava isso individualmente, mas quando a primeira vez que eu vim para Serra Talhada, né, já iniciando o namoro com Samara, já houve essa intenção da minha família, que já conhecia ela, já gostava dela, já tratava ela como uma filha, né, meus pais. E aí veio logo a intenção de vir para cá, para conhecer a família dela e tudo. Isso claro. foi uma atitude muito valorada pelos pais de Samara, né? Eles demais, assim, olha, demais. Assim, esse menino ele foi diferente porque a gente conhece a pessoa pela família, a família quis conhecer a nossa família. Sim. E hoje a gente tem realmente essa grande família, né? São duas famílias que se juntam, né? E a gente realmente, assim, agregou demais. E cada um tem o seu papel especial, né, nesse ciclo de grande amizade que é o nosso ciclo familiar. E a gente não consegue pensar a vida sem eles, né? Acho que família é isso, né? Demais, Antônio? família é isso. É a tudo. gente casa e casa todo mundo. Sim. Casa e Família é um dom a gente de quer ver Deus, todo né? mundo bem, feliz, Sim. né? E quando você tem uma sogra que tem um amor de mãe, é uma maravilha. Aí é um Sim. presente. Né? Eu de tenho Deus. essa sorte, Eu né? De também. ter uma Pois é. sogra que é um amor de mãe. Eu tive E também. não aquela sogra má que todo mundo fala, né? Exatamente. Que Não, dá assim, problema. E a medicina surgiu, sempre teve na mente ou foi algo Diga aí, meu. direcionado? No meu caso, sempre foi um sonho, né? E aí, quando eu era pequena, já tinha comprava alguns instrumentinhos assim para brincar, de auscultar as bonecas. E eu queria ser pediatra quando era criança, né? Acho que toda criança tem desperta esse interesse. E aí fui desenvolvendo essa ideia, cada passo era pensando exatamente nisso, né? Então foi um sonho, quando realmente a gente consegue obter aquela, né, aprovação na faculdade, faz a faculdade, ainda encontra o amor da gente na Olha faculdade, aí, foi bom. completa. E lá na faculdade, quando foi que mudou para ser dermatologista? Eu já estava no internato, né, que é aquela fase do curso de medicina, onde a gente já está na prática, né, já está lidando ali diretamente com os pacientes mesmo. E aí eu comecei a ver muitos casos de pacientes com câncer de pele, e falando exatamente desse risco aumentado em lugares mais quentes, né, com Como essa aqui, radiação né? mais intensa, como aqui a nossa região. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu poderia agregar tanto lá em Serra Talhada, Sim. né, na minha terra, que eu tinha esse desejo de voltar para Voltar. cá. Então eu já saí pensando em voltar, né? Sim. Exatamente por esse laço de família, por essa coisa de amar mesmo Sim. esse berço, né? E aí a gente, quando casou tudo e que eu pensei na dermatologia, aí foi um presente, né? E Técio, Eu fiz um caminho meio serpiginoso, assim. como foi? Meu pai, primeiro médico da família, então já tinha uma referência muito grande da medicina em casa, tanto para o bem como para o mal, né? Sim. Em relação assim à rotina do médico, a gente sabe que exige muita dedicação ao trabalho, né? Muitas vezes é desafiador, muitas vezes a distância da família. Então é uma profissão que, como qualquer outra, você tem que se dedicar e tem que ter um amor realmente, né? Tem que ter dom. E eu precisei realmente pensar bastante a respeito se era isso que me identificava como profissional na época, né? E então, muito próximo de casa, né? Meu tio, irmão do meu pai, é juiz do trabalho e me influenciou também do ponto de vista jurídico, né? Então, eu fiz vestibular para medicina e direito na época do CSI, né? Sim. Que é aquelas investigação criminal. Eu estava fantástico, assim, aquilo me deixou alucinado. Assim, meu pai era professor de medicina legal no curso de direito. Que legal! E meu tio, juiz do trabalho, então a Universidade Estadual da Paraíba tem um campus lá, Uhum. na minha cidade, e aí eu passei em Direito lá e passei em Medicina também. E aí iniciei o curso de Direito e fiquei, assim, maravilhado. Não sabia. Fizesse o quê? Um ano ainda? Fiz 6 meses 6 meses. e depois fiz
para fazer 6 meses depois de medicina para me decidir, né? E aí, nos 6 primeiros meses de direito, eu fiquei encantadíssimo, né? Meu tio foi professor de introdução ao direito, e aí, assim, o pessoal é alucinado por ele lá, é uma grande referência. Como é o nome dele? Antônio Cavalcante. Sim, já ouvi falar. Ele é juiz do trabalho É lá, referência. lá na Paraíba. E aí, é uma pessoa que me influenciou bastante bem nesse aspecto. E quando eu mudei para medicina, para fazer essa experiência que me vi nos laboratórios, dissecando, vendo a ciência acontecer diante dos meus olhos, aquilo ali me encantou. Fiz, não. Aí eu me encontrei. É porque o direito ele é muito abstrato, né? É. A medicina já é prático, já é concreto, você já visualiza. É verdade, tem muito essa questão. Eu sempre gostei de humanas na escola, mas também me maravilhava pela questão da ciência médica, né? Assim, da parte de tecnologia médica, o cérebro, né? As neurociências. Mas inicialmente eu não queria ser neurologista, não. Foi? Eu pensava em cardiologia, mas aí, Quando virou a chave? quando virou a chave, vou dizer, na nossa turma houve uma rusga entre nós e o professor, que Aham. inclusive veio a ser o nome da turma. Né? É? Ele foi super carrasco com a gente, mas esse fato ele reprovou 90% da turma, né? Então passamos eu, o Samara e acho que mais 2 ou 3. Só. Caramba. Foi. Uma turma de quê? De 60? Uma Turma de 40. Era quase 50, 40 e pouco. É. Né? E aí- 10, 15%. E aí eu fui, e aí a gente passou e eu fiz a prova de monitoria para neurologia, porque para mim não foi uma disciplina difícil. Eu tive uma facilidade natural. Porque geralmente as pessoas têm um Neuroanatomia. pouco de dificuldade, Dificuldade, né? Com- isso. Eu fiz, olha, se para mim foi fácil, eu vou enveredar aqui para fazer monitoria da Sei. disciplina. E aí consegui passar, fiquei 3 anos na monitoria de neuroanatomia, fiz 1 ano de monitoria de neurologia, e aí fiz, rapaz, aqui é a minha área mesmo, é meu campo, Minha praia é minha essa. praia é essa, e aí vamos em frente, né? E aí você vê, eu fui monitor dos meus colegas, né? E aquela loucura de todo mundo aperreado querendo passar, e a gente, por necessidade, tem que desenvolver habilidades de explicar aquela coisa, né? Transformar em um conhecimento complexo em alguma coisa palatável para a maioria das pessoas. Isso me trouxe a ser professor hoje em dia também, né? Então, foi um caminho de descoberta contínua, as contingências trouxeram essa necessidade, e aí hoje estamos aqui atuando nessa área. Olha aí, que orgulho, hein? Que orgulho. Samara, e qual foi o caso mais, assim, emblemático que tu viu, assim, na época da residência, na época das especializações, da parte da dermatologia, que você olhou assim, não, é isso aqui, ou algo que ficou bem na tua mente? Na residência, né, a gente tem muitos casos. Então, a dermato ela é muito ampla. Então, tem a parte estética, tem a parte de cirurgias, né? Mas a parte de cirurgia me encantava bem na parte da residência. Cirurgia que você fala Cirurgia o quê? de lesões de câncer de De pele, lesões. de sinais, né? Então, chegou uma vez uma paciente que ela falava, que hoje eu vejo muito isso no meu consultório, né? Mas na época me chamou a atenção. Ela dizia, olha, eu vim para mostrar, foi para mostrar uma outra coisa, e a gente olhando a pele dela, Isso examinando. aqui. Exatamente. Aí ela fez, não, isso aí, identificamos uma lesão, e ela fez, não, mas isso aí foi um galho. Faz muito tempo já que eu me machuquei com galho, e ficou um pedacinho desse galho na pele. Isso nunca saiu, mas também é tranquilo, tá aí. E a gente, pois, veja bem, de tudo, você veio para mostrar uma outra coisa, mas o mais importante agora é essa lesão. E era uma lesão de câncer de pele, né? E essa palavra assusta muito. Assusta. Né, Tony? Então, assim, essa paciente também, quando recebeu a notícia, ficou muito assustada. E aí a gente foi explicar, né, que é um tratamento que a paciente opera e as chances de cura são acima de 95%, que a paciente opera e vai para casa no mesmo dia e tem uma recuperação tranquila. Então, assim, foi aliviando. E ver aquele conforto da paciente ao receber uma notícia que um nome que assusta, mas ao mesmo tempo, quando a gente foi consolando, explicando, trazendo para ela, né, esse conforto no diagnóstico, ela foi ficando tranquila. Depois a gente foi operar essa paciente, operamos, foi um sucesso a cirurgia, ficou curada. E aí ver depois o acompanhamento e a felicidade, e ela que não tinha cuidado com a pele, não usava protetor, e passou a se cuidar, então a gente fazia aquele acompanhamento, e ela se cuidando, usando protetor, trazendo isso para a rotina dela, então foi bem transformador. E aí eu, poxa, olha só, então a gente pode identificar coisas e já tratar, já resolver, tirar esse
essa coisa desse susto do nome, né, de câncer de pele. Então, para mim, foi algo assim que eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero acolher o meu paciente, eu quero tratá-lo da melhor forma e poder resolver o problema dele. Então, essa coisa de diagnosticar e resolver, para mim, me encantou muito. Sim, e hoje... desculpa. Não, e aí, isso aí eu ia perguntar, eu acho. E hoje, no consultório, recebo muitos relatos assim. Então, a paciente vai sempre relatando que é uma espinha que faz tempo que não cicatriza e que queria tratar aquela espinha. Ou essa história também do galinho, de uma pólvora, qualquer coisa, né? Então, sempre associa uma lesão de câncer de pele, na maioria das vezes, a algo que não tinha relação com aquilo. E ali a gente vai diagnosticar e tratar. E aí eu fui buscando, Antônio, com aquela necessidade de, poxa, eu preciso de aparelhos melhores, então vamos comprar o melhor dermatoscópio para trazer, a tecnologia mudou, então a gente lançou um outro aparelho, já queria aquele aparelho e fui adquirindo. E técnicas cirúrgicas, e aí fui para o Albert Einstein para Eu vi você lá no Albert Einstein, toda chique, hein? Então essa necessidade da gente dizer... Eu quero trazer o melhor para aqui, porque tinha muito isso, né? Quando eu ia comprar, por exemplo, eu fui pioneira em trazer a parte de tecnologia de laser aqui para Serra Talhada. E quando eu fui comprar essa máquina, os próprios fornecedores e os professores diziam, minha filha, você mora onde? Eu falei, Serra Talhada, onde é? No interior de Pernambuco. Quantos habitantes tem? Menos de 100 mil, mas por volta. Não vale a pena você deve ser caríssimo, né? Esses equipamentos caríssimos. Exatamente, porque normalmente para você adquirir um equipamento de laser tecnológico, você tem que dividir. Outro, claro, né? As pessoas hoje trabalham numa clínica rateando ali. E aí eu disse, não compre isso para o interior, que você não vai ter rentabilidade. Eu falei, não, mas se um paciente precisar desse aparelho, eu quero que ele tenha Serra Talhada. Olha que orgulho, hein? Não quero que ele se desloque para Recife ou para a capital para poder ter esse acesso. Então, essa era uma felicidade que eu tinha, né? Então, eu até no começo... A gente brincava até assim, que eu não era nada de empresária. Então, eu era médica, mas não tinha nada de empresária. Porque médica por amor, né? Eu não pensava no lucro, nem se ia ganhar ou se ia perder. Eu queria resolver o problema. Então, isso foi me encantando cada vez mais. E sempre querendo, com essa necessidade, essa vontade de fazer o nosso melhor, né? Acho que em tudo na vida a gente tem essa necessidade. Sim. E hoje a gente tem um problema grande, né? Porque várias pessoas enxergam a medicina como uma oportunidade de ganho financeiro alto, mas muitas vezes não sabem o que você já falou no início. A dedicação que tem que se ter, os cuidados, várias noites sem dormir, os ambulatórios e falta muitas vezes o dom, né, de uma medicina humanizada, porque hoje as pessoas pensam dermatologia, né? Acho que o senso comum vai pensar dermatologia, só questão da estética. Ver que a doutora Samara estava preocupada com a parte funcional, já que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Exatamente. E o índice de câncer é muito alto, Samara? Muito alto. O principal, né? Muito alto, né? A gente sempre bate nessa tecla da importância do uso do protetor, mas é algo que, incrivelmente, mesmo as pessoas esclarecidas ainda dão bobeira, né? Então não aplicam protetor, ou passam, mas não reaplicam, ou usam só quando vai à praia, piscina. Então é algo que a gente vê muito ainda. E o tratamento, ele é simples? O avanço do câncer, ele é lento? Existem alguns tipos de câncer de pele, né? Desde o carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer mais comum e também se trata de forma mais simples. É um câncer que fica mais localizado. E existe aquele tipo que assusta, que é o melanoma, que é um de maior letalidade, né? Um dos tipos de câncer mais letais que existem. Inclusive matou aquele cantor português, esqueci o nome dele. Quem me lembra? Eu vou pegar. Um bem galego. Eu não me recordo. Tu já chegou assim de olhar alguém na rua, bater o olho, isso é câncer? Então, algumas vezes a gente está assim, andando, inevitavelmente vê um sinal mais escuro, ou um sinal que está sinalizando ali algo mais suspeito, e a gente fica, né, naquela, poxa, querendo ajudar, mas receoso, porque às vezes a pessoa não quer nem saber, né? Exatamente. Mas aí a gente vai com um jeitinho. Leal. Roberto Leal. Sim. Exatamente. E aí depois começou a surgir um caso também na internet de uma, não sei se foi uma atriz também, do SBT ou era mexicana, não me lembro, que também teve uma lesão de câncer de pele e morreu jovem, foi até acho que ano passado isso. Então começou a se alertar mais e as pessoas abrindo mais os olhos para isso, né? Porque é um sinal, gente, que não sente nada. Então, o brasileiro, ele só procura o médico muitas vezes quando sente algo.
E é um sinal que você não vai sentir, né? Quando for sentir algo ou perceber, já tem um tempo ali de agressão nessa pele. E para quem está nos ouvindo, geralmente são em áreas expostas ao sol? O câncer de pele, carcinoma basocelular. Olha lá para a câmera, isso vai dar um corte massa. E o carcinoma espinocelular, esses sim, são em áreas mais expostas, né, ao sol. Então a face, as orelhas, o colo, geralmente tem uma relação muito maior com exposição solar. Já o melanoma, por incrível que pareça, ele surge em áreas discretas. Então, a planta dos pés, palma de mãos, né? Regiões cobertas do corpo, que muitas vezes são aquelas áreas que só levam sol, pouquíssimas vezes, mas que você se queima. Então, você vai à praia e, de repente, esqueceu ali, bobeou no protetor, ficou muito tempo fora do guarda-sol e queima, tem aquela queimadura. Então, o melanoma tem a história familiar, e tem essa exposição mais intensa, mas que não é tão frequente. Então, ele une a gente. Sabe aquela linha escura que fica na unha? Uma linha, pronto. Não é toda linha que vai ser melanoma. Olha se tem, né? Mas tem pessoas que têm uma linha, um tracinho na unha mais escuro, e aquilo pode ser um melanoma. Nos olhos. Então, geralmente é uma pinta escura, ou uma pinta que tem mais de uma cor, né, um tom mais negro, outro tom mais acastanhado. Às vezes é uma pinta que parece um sinal como outro qualquer, né? Por isso a importância da gente examinar, passar por um check-up da pele, né? Então existe um aparelho chamado dermatoscópio, onde a gente vai examinar as lesões, os sinais de pele, para ver se existe algum sinal suspeito de lesão, para que a gente possa retirar e fazer uma biópsia, que a gente faz no próprio consultório, a gente tenta resolver já tudo naquele momento, e já programar a cirurgia, se for o caso, né, quando recebe o resultado. Então, o câncer de pele tem essas particularidades, né, o mais grave sendo o melanoma, que pode dar em áreas que não levam sol, e os outros, carcinoma basocelular e espinocelular, que são mais frequentes em áreas expostas. Muito bom. E é bom você saber que se você tiver essa assim, infelizmente, né, for diagnosticado com câncer, além de ter tratamento, né, doutora, aqui em Serra Talhada tem, você também pode buscar um auxílio de um profissional da área do direito para dar o suporte previdenciário, de um benefício previdenciário, até para que você consiga retornar. Geralmente, quando a senhora opera, dá quantos dias para a pessoa ficar em casa? Claro que vai depender do tamanho, né? Mas numa média seria como? Depende muito, uma semana. Uma semana. Vai depender. Às vezes, quando é um caso maior, uma cirurgia que o paciente impossibilita numa área que ele trabalha com um certo movimento e não pode fazer aquilo, às vezes vai 15, 20 dias. Entendi. Né? Então, vai muito particular de cada caso. Excelente. E aí a senhora investiu nesses aparelhos que são uma espécie de lupa, né? É uma espécie de lupa que amplia, né, em até 20 vezes, a gente consegue visualizar bem as características daquelas lesões e já suspeitar altamente, né, às vezes já diagnostica só pelo fato de colocar essa lupa, a gente já dá o diagnóstico. Produção, bota aqui uma imagem da lupa. E o dermatoscópio já indica o tratamento, a cirurgia. Então, já agenda com o paciente, ele já vai, a gente já opera, já tira os pontos no tempo que for 7 dias ou 10 dias, e o paciente já volta com o resultado da biópsia, na maioria das vezes, logicamente, já margens livres, então o paciente curado, e vai só fazendo esse acompanhamento, né? E aí depois vai para a parte estética, né? E aí depois vai cuidar da parte estética, ajeitar, né? As rugas, botar dar uma ajeitadinha, um botox. A própria cicatriz, né, do tratamento do câncer de pele. A própria cicatriz, gente, hoje a gente tem recursos, né, que a gente pode minimizar essa cicatriz. Então, o paciente que tem queloide, que é aquela cicatriz mais alta, que fica ali na pele, a gente pode minimizar esse risco, né, já fazendo ali a aplicação de toxina no local da cirurgia. Então, tem hoje muitos recursos e a gente vai sempre tentando implementar isso para trazer sempre os melhores resultados, né, Antônio? Porque opera, dá a cura e já melhora também a estética. Porque a autoestima, né? Eu tenho uma amiga que, lá de Recife, né, que ela tinha uma queloide aqui e ela se sentia muito mal. Eu lembro que sempre usava roupa fechada, né? Enfim, é um pouquinho feio, né? Incomoda. Tudo que acho que não faz parte, não pertence a gente, né? Quando passa a apresentar, incomoda. Então, a gente nunca pode... Às vezes, um paciente se incomoda com uma pequena coisa, uma manchinha pequena. E a gente olhando de fora, diz, por que se incomoda com isso? Sim. Mas não pertencia àquela pessoa, né? É aquele ditado, né? Antes de você olhar o cisco do olho do seu
vizinho olha a trave que está no seu. Doutor Técio, qual foi o caso mais emblemático? O seu deve ter inúmeros, né? Cara, neurologia é uma caixinha de surpresa sempre. Mas assim, no começo da residência, eu tive 2 casos que chamaram muita atenção. Minha primeira paciente da enfermaria era uma menina de 17 anos que tinha uma coreia. Então, o que é coreia? Coreia é um distúrbio de movimento. Tá. Né, que a pessoa apresenta movimentos involuntários, amplos, né, sem propósito, ela não consegue ficar parada. Isso é uma doença, na maioria das vezes, progressiva, e no caso dela, a gente investigou bastante as causas e provavelmente era o que a gente chamava de doença de Huntington. Mas a doença de Huntington tem uma característica dela ser hereditária, né? E não tinha nenhum caso na família dela. E aí, depois de um mês falando com ela, investigando, saiu o teste genético, era doença de Huntington. A mãe dela veio, depois de um grau de confiança muito grande que ela desenvolveu com a gente, falar que ela, na verdade, essa menina, era fruto de um estupro. Puxa, né? De uma pessoa que tinha essa doença, mas ninguém sabia e ficou por isso mesmo, né? Então, cara, que situação, hein? Então veja como... E ela sabia? Não sabia. A paciente não sabia e a mãe veio falar... De maneira reservada. De maneira reservada. E aí a gente conseguiu concluir o diagnóstico, né? Baseado nisso, mas a gente entra sempre num dilema ético, né? De falar ou não falar, de explicar ou não explicar. E muitas vezes a gente encontra essas questões envolvendo a genética e o planejamento familiar, inclusive nas condições, né, neurológicas que se envolvem. E outro caso, então isso me ensinou muito, né? E hoje a gente vai adquirindo maturidade conforme esses casos difíceis vão se apresentando para a gente. E um outro caso muito marcante foi um professor universitário, acho que talvez das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele, professor da Universidade Federal, do curso de Letras, espanhol, ele surtou no meio da BR. Ele estava saindo da Federal, tinha dado aula e ficou desorientado, bateu o carro na mureta da BR, lá da 101, e aquele furdunço, aquela confusão toda lá na BR, polícia, tudo, e ele confuso, sem saber onde é que estava, o que estava acontecendo, foi encaminhado para a urgência, e da urgência foi triado para o nosso hospital, que era o hospital de investigação, né, universitário, hospital escola. E aí, a gente conversando com ele, o cara estava super desorientado, extremamente inteligente, falando coisas das teorias do pós-doutorado dele, de discurso que cada palavra tem um vetor, relacionando Aristóteles com Isaac Newton, na linguística. Olha, vou dizer, uma das pessoas realmente mais diferenciadas que eu já conheci na minha vida em relação a intelecto. E conforme a gente foi investigando, a gente percebeu que ele estava com diabetes não diagnosticado até então, mas muito descontrolado. E aí, o que a gente chegou à conclusão foi que o nível de diabetes descontrolado dele causou um estado de confusão mental tão grande que depois gerou um grau de declínio cognitivo persistente. Caramba. É uma entidade meio que polêmica do que a gente chama de diabetes tipo 3. As pessoas conhecem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, que é a não insulina independente, e a diabetes tipo 3 seria a doença de Alzheimer desencadeada por um diabetes mal controlado. E esse foi o único caso que a gente conseguiu diagnosticar essa entidade e ficou acompanhando lá no serviço durante alguns anos e evoluiu com melhora, mas com declínio cognitivo persistente. Então foi um caso muito realmente emblemático. E você vê que são casos que precisam de juntar muitas peças do quebra-cabeça, são casos de investigação mais complexa, e muitas vezes quando a gente ia dar parecer lá no hospital universitário, o pessoal pedia parecer da neurologia, às vezes sem saber o porquê. Não sabe o que é, chama a neuro para ver o que é. Então a gente está acostumado a lidar com quebra-cabeça difícil. Tem essa brincadeira. Eu sei que na ortopedia, meus cunhados, né, ficam brincando. Meus cunhados, principalmente George, fica brincando com o Rômulo, que ortopedista não é médico, né? É marceneiro e tal. Brincadeira, gente, por favor. Tá? Não me cancelem por isso. Essa brincadeira é porque os equipamentos que o ortopedista utilizam são os mesmos que o marceneiro utiliza, né? Claro, com outro tratamento, etc. E na neurologia tem essa brincadeira, Samara, eu não sabia. Quando ninguém resolve, chama o neurologista. Eu sei o que é isso, não. Eu chamo o neuro para ver. É por isso que dizem que geralmente os neurologistas são os mais inteligentes? Pois é, todo mundo tem essa teoria, né, que fala assim, não, neuro, eita, sabe de tudo. Então, na residência da gente, inclusive, tinha muito isso. Não achou o diagnóstico,
Então vamos pedir o parecer do neuro, que deve ser alguma coisa, eles vão descobrir o que é. Então é verdade, essa teoria aí a gente acaba precisando estudar muito de outras áreas, da clínica médica básica mesmo, porque a gente precisa desse conhecimento para chegar a um diagnóstico, muitas vezes, que é de uma doença a outra, como, por exemplo, diabetes, causando manifestações no sistema nervoso, né? Então, sei lá, lúpus causando manifestação no sistema nervoso, doenças psiquiátricas, né? A pele é uma vitrine muito grande para doenças sistêmicas, né? Então, muitas vezes você vai dar o diagnóstico de uma doença sistêmica por alterações que você vê na pele, né? Por exemplo, lúpus, né? Entendi. Lúpus, né? Hanseníase. Então, tem várias manifestações psicológicas também. Então, às vezes o paciente está naquele pico de estresse e desencadeia ali um vitiligo, por exemplo. Abre com aquelas manchinhas brancas que a pele vai ficando descolorida, perdendo a coloração, né? Alergias, então, é muito né? ligado, né? E vejam que todas essas doenças possuem benefícios previdenciários, né? Pois é. A questão da diabetes, do câncer, dessas doenças da mente que você falou, sobretudo. Eu imagino as neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, né? Sequelas de AVC, autismo, essas doenças mais crônicas que precisam de um cuidado mais prolongado. Como é o nome daquela doença que a pessoa começa... Eu falei hoje de tarde com produção e esqueci. Começa, um dos indícios é o sinal de perseguição. É a esquizofrenia? A esquizofrenia. A esquizofrenia também é terrível, né? É terrível, é uma doença que muitas vezes é crônica, acomete mais jovens, né? Tem um curso muito longo de tratamento, muitas vezes. E a manifestação, o subtipo mais comum é a paranoide, que é essa que a pessoa acha que tem delírios de que está sendo perseguido, de que as pessoas estão lendo a mente dele, fica desconfiado, né? O olhar sempre retraído e desconfiado, às vezes agressivo, porque fica achando que as pessoas estão tramando contra ele. Então é um desafio muito grande tratar a esquizofrenia. E eu acho que deve ser muito legal o consultório de vocês, porque, pelo que você falou, a pele dá sinais que muitas vezes o problema não é da pele, mas é sistêmico, né? É sistêmico, neurológico. A gente tem algumas doenças que transitam na interface entre neurologia e dermatologia. Exemplo. Por exemplo, a hanseníase é a mais comum, né? Sem dúvida nenhuma. Afeta a pele e afeta os nervos. Os nervos, né? Então, que é aquela doença em que a pessoa tem uma degeneração dos nervos por uma inflamação crônica, né? Causada por um agente etiológico bacteriano, que vai causando esse problema de sensibilidade. E a sensibilidade, a parte motora, a dificuldade de movimentação, de sentir as sensações, a temperatura, a sensibilidade superficial, tudo isso são consequências da hanseníase, que é de cunho neurológico, dor, mas os primeiros sinais são alterações na pele, né? Então são manchas, né, que ficam hipocrômicas ou avermelhadas, perda dos pelos, né? Então são manifestações dermatológicas. A sensibilidade ali, né? Isso. Sabe que a gente tem uma paciente em comum? É uma paciente que ela é portuguesa, né? E ela faz um trabalho aqui, ela passa 6 meses aqui e 6 meses em Portugal. Ela é missionária, né? Ela é uma missionária. E aí ela se trata com a gente desde o início. Ela teve um caso neurológico, né, que foi uma paralisia facial. Foi. E aí que fica, né, um lado do rosto perde o movimento e vai ficando aquela assimetria, né? Então a sobrancelha mais baixa de um lado, o lábio mais baixo de um lado. E aí a gente acabou, o Técio tratou a parte da paralisia, fez toda a aplicação de toxina botulínica ou botox, né, para corrigir isso. E aí depois eu vim com a parte de preenchimento de ácido hialurônico para ir melhorando também, deixando as partes simétricas. Então ela tinha um lado diferente do outro e ficou, hoje ela está assim, linda, maravilhosa. Olha, e muito satisfeita, feliz. O mais importante é a transformação da autoestima dessas pessoas, né? A gente via ela cabisbaixa, triste, sem autoestima. E aí, toda vez que ela vem no Brasil agora, ela passa lá na clínica para fazer a manutenção do tratamento, porque na Europa ela não encontrou solução. Então, os neurologistas de lá disseram para ela que não tinha mais jeito, que ela tem que conviver com essa sequela. E a gente topou o desafio de formar um protocolo, né, baseado nos conhecimentos da dermatologia e da neurologia, para harmonizar, digamos assim, as deficiências, as sequelas motoras dela, e ela ficou muito bem. E que orgulho. Ela vem da Europa, né? De Serra Talhada, de Serra Talhada para o mundo, interior do estado de Pernambuco, sertão, dando show de como se fazer a medicina de uma maneira integrada. Né? No direito a gente fala muito, né, sobre essas questões integradas, direito multiportas, são várias ciências integradas, a questão do autismo, que o laudo biopsicossocial, mas na medicina acho que as pessoas às vezes ficam mais dentro de suas caixinhas, né?
a gente tenta se comunicar o máximo possível, né? Sobretudo pessoas que precisam de um atendimento mais urgente, né? A gente comunica com cardiologista, com radiologista, né? Isso, na minha rotina a gente se comunica muito bem com outros colegas da neurologia, colegas que estão de plantão, então a gente mantém esse contato e isso é muito importante, essa troca, né, rápida de informação a respeito do paciente em benefício dele, né? Porque muitas doenças, por exemplo, a gente fala muito do AVC, que é, sei lá, talvez o carro-chefe das doenças neurológicas que podem ser prevenidas e tem um impacto social gigantesco em termos de sequelas e limitação de anos de trabalho e tudo, né? Então, a gente tem que ter essa visão. A gente já tem, graças a Deus, uma estrutura, né, montada aqui na cidade que já pode trazer esse atendimento mais rápido de urgência no paciente que tem suspeita de AVC. Mas eu acho que o maior trabalho que a gente tem que fazer, além da reabilitação desses pacientes, na verdade é a prevenção, né? E é isso que a gente tem feito lá na clínica. No ambiente ambulatorial, a gente tratar essas pessoas, desde o estilo de vida que ela leva, até os fatores de riscos mais iminentes para um AVC que a gente pode identificar na consulta médica. E é por isso também que uma das coisas que eu costumo fazer na minha consulta, que na verdade transformou completamente minha maneira de fazer neurologia, é a neurosonologia, que é o ultrassom voltado para as doenças neurológicas. Então, o paciente que chega com fator de risco cardiovascular acima de 55 anos, teve hipertensão, ou diabetes, ou dislipidemia, ou fuma, sedentário, obeso, já tem que fazer uma prevenção de AVC. Fala de novo, olha para a câmera, Vamos porque lá. é muita gente. Ó, gente, preste atenção. Se você está nesse contexto, se você é obeso... Antônio, preste atenção. Uma pessoa a cada 6 minutos tem AVC aqui no Brasil. Uma pessoa a cada 6 minutos tem AVC aqui no Brasil. Então é uma doença muito frequente, muito comum, e que onde quer que você esteja, vai ter muita gente precisando desse cuidado, né? E a prevenção do AVC é fundamental. Então, hoje, a gente tem focado lá na clínica, na Neuropele, realmente em fazer esse trabalho de prevenção, porque a gente vê a mesma história se repetindo várias vezes. O paciente é hipertenso, diabético, obeso, sedentário, com alteração do colesterol, né? Tá ali fazendo mal um tratamento, acompanhando no posto de saúde, e ele não foi rastreado para fatores que podem prevenir o AVC. Porque, na verdade, o AVC não é uma doença, é uma complicação de doenças. Então, a pessoa tem um AVC por quê? Porque tem colesterol alto, pressão alta, é diabético. Então, essas são doenças. Que você tratando as doenças, você evita a complicação que é o AVC, que é o entupimento de uma artéria ou a ruptura desse vaso sanguíneo. E a gente fazendo ultrassom de carótides vertebrais, eletrocardiograma, a monitorização residencial da pressão arterial, são medidas que a gente, por atenção ao paciente, pode prevenir realmente uma complicação grave. E como é essa ressonância que você faz lá? A gente faz ultrassom. Ultrassom. O ultrassom neurológico. Eu sou da segunda turma da América Latina que fez essa formação em neurosonologia, né, que é ultrassom voltado para doenças neurológicas. Então a gente faz dupla transcraniana, dupla de carótides vertebrais, ultrassom de parênquima cerebral. Tem um tipo de exame que a gente faz com ultrassom lá, que é o ultrassom do parênquima cerebral para diagnosticar a doença de Parkinson. Ontem mesmo eu fiz esse exame em 4 pacientes. Caramba. Que vem porque quer uma segunda opinião, eu não tenho certeza que é a doença de Parkinson. Se a gente identifica as alterações típicas lá, a chance de diagnóstico de doença de Parkinson é mais de 90%. Com uma metodologia que a gente, se você está num hospital que tem ultrassom, você sabe fazer, você aplica ali e você consegue esse resultado. Então, toda a minha consulta, a gente procura fazer em algum aspecto o ultrassom neurológico para diagnosticar alguma condição que o paciente tem, ou mesmo prevenir uma condição como AVC. É como se fosse um check-up? Um check-up neurológico mais amplo, né? A gente faz o exame neurológico, a gente colhe a história, a gente examina o paciente, vai a fundo na clínica, mas a gente também lança a mão dessa estrutura, esse aparato tecnológico para ir além e ver por dentro o paciente. Sim. Em busca de condições que, de outra forma, a gente não descobriria. E veja que está na mente e você nem pressente. Colesterol alto, obesidade, ausência de atividade física, triglicerídeos altos, hipertensão, diabetes. Aí você coloca mais 2 bombas, que é alcoolismo e tabagismo, pronto. Mesmo. Faça logo um check-up e procure se tratar. Isso. Né? Porque hoje em dia... pode ser uma bomba ambulante, né? Totalmente. Uma bomba relógio. Eu digo isso, Técio, até minha mãe faleceu muito jovem. Né? Minha mãe faleceu com 45 anos, eu tinha 15, tinha 14, 15 anos na época, e foi um AVC. Né? Mas ela tinha um aneurisma e uma má formação intravenosa. Arteriovenosa, né?
Pois é. Então, assim, uma moça jovem, magra, atividade física sempre em dia, então, Sem fator de risco. zero fator de risco. Isso. Que me fez ligar um alerta de constantemente fazer, acho que é ressonância, não é? Angiorressonância. Angiorressonância, Isso. para verificar se está tudo bem aqui em cima. Pelo menos uma vez. A cada 5 anos, né? Pelo menos uma vez na vida, Eu já fiz. a pessoa que é parente de primeiro grau, que é alguém que teve um sangramento espontâneo, como ruptura de aneurisma, tem que fazer a angiorressonância ou angiotomografia para rastreio, né? Porque é uma complicação que a gente pode prevenir, tratado, zerado o risco, né? Então, é a prevenção que você pode fazer para realmente zerar o risco dessa complicação. Entendi. Doutora Samara, saindo da cabeça, como é que a senhora pensa hoje em relação a esses padrões estéticos tão evidenciados? Será que já é um problema da mente? Com certeza, né? Era isso que eu ia falar em um determinado momento, mas eu acho que Samara tem muita propriedade para falar sobre isso, né? E como conciliar, por exemplo, o seu tradicionalismo, a sua ética médica com o interesse do paciente, né? Que eu acho que esse é o maior problema, Isso, né? porque tem a expectativa dele, Sim. né? E muitas vezes você vê que, na verdade, o fundo emocional é muito importante, né? Para essas demandas de estética, né? Muito importante. Então a gente vai identificar, né, aquilo que realmente precisa e aquilo que não precisa. Mas eu sou uma grande, assim, defensora da naturalidade. Eu também. Eu acho que a gente melhorar pequenos detalhes, que a gente já era daquele jeito e percebeu que com o tempo foi perdendo colágeno e foi perdendo algum detalhe ali de definição, né, do rosto, e a gente melhorar aquilo, perfeito. Você fica natural, você mantém a sua fisionomia e é reconhecida como tal pessoa, né? Mas quando você começa a transformar e ficar completamente diferente, eu acho que isso não fica legal. A gente vê, inclusive, um quadro no Fantástico que mostra muitos artistas, né, globais, inclusive, que fizeram vários procedimentos e começaram a não se reconhecer E mais. ficam todas iguais. Todos Parece. iguais. Todos iguais, né? Parece O rosto quadrado, protocolo. aquela sobrancelha. As maçãs tudo bem igual, evidenciadas, o proeminentes, queixo, né? Exatamente. Então eu acho que, Aí eles gente, falam que é a desarmonização, né? Vocês... daí começa a tirar. Começa a tirar, né? que é Hoje a gente tá vendo desarmonizar. muito Hoje tá vendo, isso. tirar, todo mundo tirando, né? Usar a hialuronidase para ir retirando aquele produto. Então eu acho Mas que tem tudo produtos na que medida certa. Tem produtos que se injetam que não dá nem para tirar, né? Assim. Isso, tem que ter muito cuidado no que está injetando na sua pele, né? Hoje a gente não utiliza coisas definitivas. Claro. Então tem muito produto que se utiliza. Eu recebi uma paciente, inclusive, que me chocou muito, um caso aqui em Serra Talhada, que ela veio toda inchada, né? O rosto todo inchado, a pálpebra, e estava inchando constantemente. Ela tomava remédio, corticoide, melhorava do edema, do inchaço, depois voltava a inchar novamente. E aí mas ela é uma alergia, doutora? Eu disse, não. Você já fez algum procedimento? E ela disse, não, eu só coloquei uma besteirinha aqui uma vez, tal. Eu fiz, não, então vamos fazer Uma besteirinha, 4 ml. Não sabia o que tinha usado. E aí eu disse, não, vamos fazer um ultrassom. Quando fez o ultrassom, cheia de produtos diferentes, né? Então, assim, vários tipos de produtos que tiveram ali uma reação. E produto, inclusive, definitivo, que não poderia utilizar, né? Que não era recomendado. E assim, veja só, né? Então, problema. E o rosto, que problema, né? Então, uma reação de corpo estranho, né? Exatamente. Então, trabalhar sempre, gente, pensando com responsabilidade, né? Vendo o que realmente o paciente precisa. Hoje a gente tem inúmeras formas de prevenir, inclusive, fazer coisas mais naturais, um estímulo de colágeno, um laser, melhorar a qualidade de pele, né? Que é algo transformador também. Então, sempre mantendo sua naturalidade. Eu acho que isso é fantástico. E com responsabilidade. Jamais fazer algo sem informar o paciente, explicar e dizer para ele o limite das coisas, né? Então, olha, isso fica demais para você, isso aqui fica ótimo, você já tem um rosto assim, fazer essa análise facial e manter sempre a naturalidade. Acho que essa combinação não tem erro, não. Muito bom. Eu escuto a rádio, eu escuto direto a propaganda de vocês, né? Já falei várias vezes, né? Até já quase decorei. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que hoje utiliza-se elementos da estética, né? Por exemplo, o Botox, para tratar enxaqueca, né? E você faz isso lá. Sim, né? sim. A toxina botulínica, né, que é o que a gente conhece popularmente como Botox, também é um produto que está muito na interface entre a neurologia e a dermatologia.
Então, o Botox é um relaxante muscular de ação local e de alta potência. Então, é um medicamento que nós podemos utilizar tanto para questões estéticas, para tirar rugas, melhorar marcas de expressão, mas nós utilizamos para melhorar também tremor, distonia, sudorese excessiva, salivação excessiva, sequelas de AVC, então a rigidez muscular, aquelas alterações como sequela de paralisia facial, Sim. tremores na face. Então, tem várias indicações, além das indicações de dor, né? Então, para enxaqueca crônica, a indicação da toxina botulínica, ela é maravilhosa, assim. Em mais de 80% dos casos, a gente consegue ter uma resposta muito significativa com o tratamento de toxina botulínica para quem tem enxaqueca crônica, ou mesmo... Perdão. Então acho que é o meu. Desculpa. Não, deixa eu pegar. Você quer o meu? Então, é cliente. Mas tem problema, aqui a Fica à gente... vontade. Não, essa perrei não. Vivo. Aqui vai assim mesmo. Acho que a gente não corta essas coisas, viu? Porque a gente a vida não, real. a gente é isso mesmo. Né? Mas a toxina Dessa é vez isso. Luiz Antônio ainda não apareceu aqui. É porque Priscila tá aí, Priscila não deixa. Mas Luiz Antônio, ele sempre vem, aí fala com os convidados Ele e esteve volta. por aqui. Aí ele diz, eu tenho que ir lá, que Cia papai quer também. que eu fale. E você sabe que o nome dos nossos filhos são Luiz e Antônio, né? Luiz e Antônio, Desculpa ter te interrompido. Nada, tranquilo. Sim, aí a toxina botulínica, ela é boa Isso, pra... ela é boa para todas essas condições, né? Então a gente utiliza com bastante frequência porque tem as indicações dermatológicas. E eu estou concluindo o curso agora em São Paulo, né? Que é com a maior referência também Eu aqui acho do que país. escutou. Olha ele aí. E aí, Luiz? Chegue cá, chegue. Você sempre vem. Eu sei que você já tava doido pra vir. Tudo bom? Coisa Valeu. boa, tava esperando. Diga oi, tia Samara. Coisa Fale mais com ela. linda. Ela tem um nenenzinho na barriga, ó. Vai ver, Luiz. É uma mocinha. Você dá um beijinho? Vai tão lindo. Desculpa, de novo. Nada, tranquilo. Então, assim, a toxina botulínica, hoje a gente não fala que a toxina botulínica causa um bloqueio neuromuscular mais. A gente fala que é uma neuromodulação, porque a gente consegue conferir melhor prognóstico funcional dos pacientes que têm sequela de AVC, paralisia cerebral, né, que é a encefalopatia pós-isquêmica, de criancinhas que faltaram oxigênio quando nasceram, para melhorar a funcionalidade, junto com outros estímulos. Estímulos de fisioterapia, estimulação elétrica ou magnética transcraniana. Então, a gente associar tudo isso é uma maneira de a gente trazer uma resposta melhor do que apenas só aplicar a toxina. A gente integra tudo isso em benefício do paciente. E uma coisa muito interessante é que, apesar de nós neurologistas lidarmos com essas situações de sequelas motoras com muita frequência, na nossa formação pouco temos contato com a reabilitação em si. Sim. Quem lida mais com isso do campo médico é a fisiatria. Fisiatria? A fisiatria. E Explica são pra poucos, gente o que é fisiatria. Fisiatria é um campo da medicina que se dedica à reabilitação, basicamente. Né? Não conhecia. Tudo, pois é. Muito comum as pessoas não conhecerem porque tem poucos centros no país formadores de fisiatras. Né? E a USP, que é o maior centro, né, formador de fisiatras do país, tem o titular lá, que é Dr. Tai Mo-chung, que é de descendência coreana, que é a maior referência aqui no país, é conhecido internacionalmente, e eu estou concluindo o curso com ele lá. Eu vi que você estava lá na USP esses dias. Isso. E estaremos lá novamente agora no início do mês que vem para mais um módulo lá de tratamento, que é uma maneira de a gente ver um outro prisma de tratamento do paciente de uma forma muito mais integrada, além do que a gente já sabia como neurologista. Então, ver o prisma da fisiatria, entender de perto e agir em tempo real a benefício do paciente com intervenções médicas, né, na reabilitação, é algo que é muito animador. Você trabalhar junto com uma equipe muito profissional, de perto, com o paciente e ver aquela evolução é realmente fantástico. E assim, a reabilitação do paciente, por si só, também é bom, porque ele consegue voltar a trabalhar, ele deixa de estar recebendo aquele benefício previdenciário, quando ele começa a trabalhar, a mente dele já melhora, ele já não precisa daquele antidepressivo. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? E tudo aqui em Serra Talhada. Pois é, a gente está começando esse caminho aqui, porque como você mesmo falou, muitas pessoas não conhecem nem a fisiatria. Não. Eu estou começando a trazer esses conhecimentos de reabilitação baseado no conhecimento da fisiatria para cá agora. A gente já aplicava a toxina botulínica há um tempo para essas indicações, mas integrando o conhecimento da fisiatria, são pouquíssimos neurologistas que têm essa formação também. Que honra em ter aqui comigo você e aqui na nossa cidade. Obrigado, doutor. Samara, acho que um dos maiores medos, um dos maiores
receios dos homens é ficar careca, né? Eu tô ficando. Mas não é dos carecas que elas gostam Pois mais? é. Isso é balela, né? Isso é uma balela que alguns dizem que é balela ou não, né? Eu sei que existem diversos tratamentos. Explica pra gente os tratamentos e até que ponto, assim, um tratamento ele é eficaz, até que ponto ele consegue realmente parar, reverter, ou você precisa usar uma peruca ou um implante, né? Onde entra cada coisa, né? Exatamente. Então, gente, não são só os homens que ficam careca, viu? Então, tem a calvície masculina e tem a calvície feminina, né? Tem vários tipos de alopecia, mas a gente falando assim dessa parte genética, é a alopecia androgenética. Então, sempre falo assim, se você tem um familiar, tem um pai careca, ou careca não precisa ser o cabelo todo sem cabelo. Zerado, não. Então pode ter entradas, pode ter aquela coroinha aqui. Então se você já tem um pai ou um avô que tem uma calvície, que você percebe que está começando a afinar o cabelo. Então tinha um cabelo super volumoso e aí começa a perceber que nas fotos mesmo, muitos pacientes percebem nas fotos, né? Então diz que meu cabelo mudou tanto, era tão volumoso aqui, agora tem pouquinho, ou então está começando essa entrada. Então é a hora de você começar a tratar, porque a alopecia androgenética é algo que vai evoluindo, é progressivo. Então a gente consegue interromper, estimular o nascimento de novos fios, né? Isso com medicação oral. Hoje a gente tem a terapia de regeneração capilar, que a gente se utiliza inclusive de várias substâncias, exossomos, né, que conseguem atuar ali na mensagem das nossas células tronco, para estimular o nascimento de novos fios. Então, tudo isso a gente já dispõe, né? Já tem tecnologia para a gente fazer isso no consultório. E os pacientes, assim, o mais legal que eu acho, tanto o público masculino como o feminino, é ver a satisfação. Então, quando eles voltam, a mulher, ela sempre leva um bolo de cabelo, né? Quando vai na primeira consulta, meu cabelo está caindo assim, doutora, eu vou ficar careca. E a calvície feminina não é uma careca que você fica igual o homem. Então, é muitas vezes só central. Você percebe que essa linha, quando você reparte aqui no cabelo, tá ficando mais larga. Você tá conseguindo visualizar mais o couro cabeludo. Né? Então, tá ficando aquele cabelo mais fininho, né? E aí já tem uma mãe que tinha pouco cabelo, ou que era muito e ficou pouco depois da menopausa, né? Que é muito comum. Então, tem que abrir esse olhar para a gente entender que cabelo é algo que representa muito na autoestima, muito mesmo. Até um corte já influencia na nossa autoestima. Imagina perder os cabelos, né? E aí a gente vai tratando. E quando ela volta, doutora, olha, já não tá caindo bem pouquinho agora, esse bolinho aqui já foi de hoje. E agora eu já estou renovada. Hoje mesmo eu recebi uma foto, né? Ela mesma montou um antes dela e um depois. E me enviou, assim, feliz, né? Tava cheia de cabelinho cabelos novos. E, assim, é muito gratificante. Então, eu amo trabalhar com cabelo porque a gente vê realmente o resultado acontecendo. E os pacientes, eles chegam com a queixa, a gente já começa a tratar no mesmo momento. Quando ele vem no retorno, já está bem melhor. Então, isso vai trazendo essa alegria. E, claro, principalmente para os homens, tem um momento que eles vão ou muito tardiamente começar o tratamento, né? Ou mesmo depois de estar tratando, ele ainda tem aquela necessidade de cobrir essas entradinhas aqui, né? De melhorar. E aí é o momento de fazer, de repente, um implante, né? Mas lembrando, mesmo quando se faz o implante, precisa manter o tratamento. Porque a alopecia nos outros fios que não foram implantados, ela continua passando pelo processo genético, né, progressivo. Então, a gente precisa manter o tratamento. Ou seja, definitivo só peruca e boné. E o fio que implantou, né? Não tem nenhum spray, eu via vendendo os spray na televisão. Pra pintar o cabelo, né? Vai cobrindo ali. Pois eu já vou marcar a consulta lá com a doutora. Mas isso é maravilhoso. Mas olha, eu tenho muito cabelo aqui, ó. Eu não tenho. É só mais a entradinha. Mas não, tem. Eu queria eu queria um palmo de cabelo aqui. É só puxar pra frente. Puxar pra frente. Eu vi no Instagram algumas pessoas que fazem cirurgia de encurtamento da testa, algo bem agressivo, né? Deve ser. Tem. E tem uma doença, que é a alopecia frontal fibrosante, que acomete as mulheres, né? Principalmente quando tem alterações de tireoide, pós-menopausa, onde você vê que a testa é como se ela estivesse crescendo. Então a pessoa tem uma testa pequena e vai andando, a linha de implantação do cabelo vai andando e a testa vai crescendo mesmo. Isso é uma doença, que muitas vezes a pessoa não percebe, acha que é normal, que é o cabelo que está perdendo um pouquinho mais, mas é uma doença e tem que e teve até uma situação. Depois eu vou te falar uma pessoa que eu acho que tem essa doença, quando desligar as câmeras. Teve até uma situação no Oscar, não sei se você viu, que não. Eu acho que foi, não sei se foi
não sei se foi Kevin Hart que estava fazendo não, era um outro humorista negro americano que estava fazendo a apresentação do Oscar e falou sobre a esposa de Will Smith. Sim, né? Lembro que foi criticar ela. Isso, falou Terrível, do cabelo um comentário dela, alguma coisa péssimo. assim. E aí parece que ela tem alguma coisa em relação a Tem alguma uma doença, alopecia, assim, né? É. E aí autoimune. e aí foi uma piada diante de uma situação que é uma doença, né? Terrível, E uma aí ele piada se de mau levantou, gosto. foi lá no palco e até deu um tapa Foi. no apresentador, né? Porque realmente foi uma situação fora de esquadro ali. Né? Claro, não, total. Uma piada Foi de um mau caso bem gosto, comentado esse. na mídia internacional e contra a sua esposa. Terrível, né? Exatamente. Total razão. Tess, você... fala. Não, eu ia fazer uma pergunta para você agora, porque eu Faça. lembrei de uma doença que a gente acaba recebendo muito no consultório, que eu acho que deve ser uma demanda também no escritório do advogado, que é a fibromialgia, Bastante. né? Você sabe que a fibromialgia, inicialmente, ela era, sei lá, na década de 80, era tida como uma doença psiquiátrica. Eu Então, não sabia. assim, é psiquiátrico, é só psicológico, digamos assim. Eu já ouvi que tem muito a ver com psicológico, mas não que na década de 80 tinha isso. Não tem pessoa que tenha dor crônica que tenha um bom funcionamento emocional. Quem né? falou isso muito bem foi o Dr. Heitor. Dr. Heitor, ó, tamo juntos. Mas é pura Meu verdade. co-host. Então, não existe essa pessoa que tenha dor crônica que esteja feliz o tempo todo, né? Sim. E aí é uma via de mão dupla. Quando a pessoa deprime, a dor ela se intensifica. E no caso da fibromialgia, isso é uma coisa muito evidente. Então, eu estava lembrando aqui que era uma coisa relegada uma etiologia, uma causa psicológica. Depois foi se entendendo mais um pouco sobre a fisiopatologia, entendendo que era alguma coisa orgânica, ali uma dor miofacial, né? As fáscias musculares, que são aquelas capas brancas que recobrem os músculos. Quem compra carne, filé, vê aquelas capinhas brancas, aquilo ali são as fáscias, né? Aquilo inflama na fibromialgia. E aí foi se identificando cada vez mais fatores realmente orgânicos da doença, e hoje parece-me que é tido como o auxílio PCD, né? Isso é uma deficiência, é considerado uma deficiência a partir do ano de 2026. Já vai ser considerado uma deficiência, isso é um grande ganho. Nós temos algumas clientes que as mãos dela, tem uma especial que ela já é bem rígida a mão por conta das articulações. E massacra bastante. Muita dor, o humor vai lá para baixo, fadiga crônica, Aí não dorme, não de trabalha, memória. aí é uma bola de neve, né? Exatamente, e convive com essa doença, né? Muitas vezes é o resto da vida, né? E vai ter que aprender a lidar com a dor, então se acostume com a dor, é uma coisa que elas escutam, digo porque é muito mais frequente em mulher, mas pode ter em homem também, se acostume com a dor, é uma coisa que elas com certeza escutaram muito já. Imagina. Né? E isso é um ganho realmente, você passar de alguma coisa relegada para um problema psicológico, para algo reconhecidamente incapacitante a ponto de ser reconhecido como PCD, eu acho que é um ganho, né, realmente para a sociedade. Né? Nós tivemos um ganho também em relação ao autismo, né? Também, né? Ao autismo. Mas já que a gente entrou no autismo, uma dúvida que muitas pessoas têm, acho que é muito recorrente, é até que ponto é o campo de atuação do neurologista, do psiquiatra, né? Explica pra gente, doutor. Existem várias condições que podem ser conduzidas por especialidades diversas, né? O autismo, por exemplo, que é o transtorno do espectro do autismo, pode manifestar-se através de tantas condições comportamentais, de interesses, né? Que pode ser conduzida tanto pelo psiquiatra, como pelo neurologista, como pelo neuropediatra. Então, todos esses três profissionais, neurologista, psiquiatra e neuropediatra, eles têm capacidade de fazer um bom acompanhamento desses pacientes. Não só orientando a respeito das melhores estratégias terapêuticas, né, não farmacológicas, mas também de intervenções propriamente medicamentosas, né, quando necessário. Nem todo paciente com autismo precisa de ser medicado. E é muito importante esse critério, né, para você não medicalizar, muitas vezes, uma condição que você não precisa intervir dessa forma. Mas sim, tanto o neurologista, como o psiquiatra, como o neuropediatra podem conduzir o paciente com autismo tranquilamente. Excelente. Demos uma pausa para o nosso café, afinal é o café com guerra, né? Fizemos um lanchezinho, e o lanchezinho já começa com essa noz, né? Que parece um cérebro, né, Tess? O nome dela são nozes mariposa, né? Mas eu chamaria nozes cerebrais, porque realmente parece muito o formato do cérebro, né? E um alimento, inclusive, maravilhoso para o cérebro, né? Por quê? Ômega 3, zinco, selênio, tudo que são cofatores importantes para os neurotransmissores, desenvolvimento cerebral. Criança que come isso está muito bem nutrida, viu? Em relação à saúde cerebral.
Olha aí, gente, vamos dar nós. A bronca é o menino comer, né? Aí outros 500. Técio, fala um pouquinho da tua comunidade. Cara, esse ano eu Esse projeto. completei 10 anos de formado de neurologia, né? E aí pensei, o que posso fazer para fazer algo diferente do que a gente faz todo dia no consultório, né? A gente já tem essa pegada de fazer esse vínculo da Neuropele com a comunidade, né? O Setembro Amarelo, o Março Roxo, o Dezembro Laranja. A gente já tem esse vínculo, mas eu queria fazer algo mais, de acompanhar realmente as pessoas de uma forma mais horizontal. E aí a gente abriu a comunidade claramente, foi colocado em votação se a gente faria uma comunidade de acompanhamento de pessoas com dor de cabeça ou seria uma comunidade de acompanhamento de pessoas que buscavam autoconhecimento. Eu votei. E você votou. Eu votei na época, eu lembro. Então, aí ganhou realmente a comunidade para a gente pensar, falar, desenvolver, debater sobre saúde mental e autoconhecimento. E aí criamos a comunidade claramente. E aí foi um prazer estar semanalmente conduzindo debates e conversas e temas super relevantes sobre o autoconhecimento, em que a gente pôde estabelecer vínculos. E o mais legal, acho que o ponto culminante do sucesso da comunidade foi que os participantes da comunidade criaram uma relação entre eles mesmos, né? Foi? Um vínculo de amizade, né? de compartilhar o dia. Então, foi uma estruturação de uma rede de apoio, né, entre eles mesmos, entre nós mesmos, que eu me incluo nisso, né, que pôde muitas vezes servir como um ponto de ancoragem de amizade, né, para a gente poder dizer realmente que a comunidade foi um sucesso. Eu tive isso como um endpoint, né, realmente começar a ter essa interação, apesar da minha ausência, né, então eu fiquei muito feliz com isso. E a gente sai com muito crescimento nesse aspecto, né, da saúde mental e emocional. Discutimos sobre questões de ansiedade, como criar filho, sono, aspectos sobre o estilo de vida, como conduzir pessoas com depressão, luto, né? Então foi um momento assim, ficamos em acompanhamento dessas pessoas durante 6 meses e foi maravilhoso, porque no final desses 6 meses nós fizemos a campanha do Setembro Amarelo lá no Parque dos Ipês. No shopping. A gente fez o Parque dos Ipês ano passado e esse ano foi no shopping, sim, junto com vários outros parceiros, inclusive o Rotary Clube Serra Talhada também. E aí a gente fechou a comunidade celebrando esse momento do Setembro Amarelo lá no shopping Serra Talhada. Então foi um momento que eu fico muito feliz de ter participado, né? E celebrar esses 10 anos, né, de neurologia, para mim, a comunidade claramente foi o ponto maior, assim, o auge, né, desse ano 2025, quanto inovação no acompanhamento desses pacientes. Mas a comunidade continua? Aí a comunidade continua, né, mas a gente vai reestruturar a comunidade claramente segunda edição. E aí a gente vai ver novos temas, novos participantes, incluir outros palestrantes. E isso motivou, inclusive, a gente fazer palestras em outros lugares. Fomos para Afogados da Ingazeira fazer campanha e uma palestra muito bonita lá sobre sono. Então, a gente pôde ir visitar através de um participante da comunidade, né, que nos convidou. E aí, junto com a Prefeitura de Afogados, a gente fez isso lá. Legal. Então, a gente conseguiu, né, ter um pouco de capilaridade, fazer esse acompanhamento mais de longo prazo e conhecer mais pessoas, ir mais a fundo nas questões particulares de cada um, para promover uma mudança mais perene, né, na vida das pessoas. Isso é muito bom, a gente percebe o propósito, né, que Técio e Samara têm na medicina, né, que realmente é mudar a vida das pessoas. Isso. E eu já me coloco como convidado, se vocês precisarem, vai ser um prazerzão, para a gente falar dos direitos das pessoas com deficiência. Tá mais do que convidado, viu? Formalizando aqui o convite para o meu amigo Antônio Guerra. Nós temos uma palestra que já fizemos, inclusive em alguns eventos grandes, que são dos direitos das pessoas com deficiência. Perfeito. E assim, são muitos direitos. Isenção de IPVA, de impostos na compra de um veículo, isenção de imposto de renda. Só dando um spoilerzinho, né? Pois então, e a gente lida muito com isso, né? Que pode ajudar as pessoas, né? Pessoas com epilepsia, né? Pessoas com epilepsia, a gente já desde o começo... Epilepsia tem isenção de imposto de renda. Pois então, a gente tem pessoas com epilepsia que é um tabu muito grande. A gente sempre
tentando a Neuropele fazer a quebra desse tabu, que é falar sobre, porque são pessoas que são muitas vezes se excluem pelo medo de uma crise. E também do preconceito, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem emprego por falar que tem esse tipo de problema em acompanhamento. Então, é uma população que a gente chegou lá e pegou pela mão para poder acompanhar. E outra população esse ano que a gente pegou na mão, no Setembro Amarelo, foi a dos cuidadores. São pessoas que a gente não foi lembra. Lindo que vocês fizeram. Não é? São pessoas que muitas vezes não são lembradas, mas que muitas vezes adoecem mais do ponto de vista emocional do que o próprio paciente que precisa de cuidado contínuo. Então, são pessoas que a gente abraçou, pegou pela mão e a gente levantou essa bandeira para que a gente possa, mais uma vez, começar a debater sobre a necessidade de a gente trazer um cuidado que sobrecarregue menos os cuidadores, né? Veja que profissional que faz a diferença. Técio, fala tuas redes sociais para quem está nos assistindo, quer te seguir, quer participar da comunidade. @Dr. Técio Cavalcante, lá no Instagram, você vai ter as informações a respeito da comunidade lá. A gente interage bastante. Tem um site da Neuropele, neuropele.com.br. E tem os de Samara também, né? Samara, que quiser falar. Samara, fala teu Instagram. Eu quero que você fale um pouquinho também da Neuropele, onde é que fica. Se você faz atendimento online, né? Eu acho que muitas pessoas perguntam se vocês fazem. Muito interessante. Isso depois da pandemia, então acelerou muito essa questão digital, né? A gente quase que fez uma transformação digital da clínica por conta da necessidade. E muitas vezes as pessoas não têm sítio, você sabe muito bem disso, que às vezes não tem nem passagem. Quando chove, né? Uma ponte cai. E aí, se tem internet, todo mundo tem WhatsApp. O especialista está lá. Né? E muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade por ser acamado de se deslocar, tantas horas de estrada de barro. Então, realmente, hoje, a telemedicina é uma realidade, né? Posta. E a Neuropele faz esse serviço? Faz. A gente faz o atendimento online, né? Eu tenho vários pacientes de Petrolina, Recife. Inclusive fora do país, né? Inclusive fora do país, né? Porque tem familiares aqui, e aí eu atendi esses dias um paciente que mora nos Estados Unidos, né? Para a filhinha dela. Assim, veja como as distâncias hoje encurtaram, né? Através da telemedicina. E a gente faz esse acompanhamento, a gente atende lá na Neuropele, né? Eu, Técio, uma equipe inteira lá, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem nutricionista, neurocirurgiões, ginecologista. Então, tá uma equipe bem completa para receber vocês, né? Eu respondo muito também nas redes sociais, no Instagram. Então, Samara Godoy, dermatologista. É sempre um prazer. Eu acho que esse momento de interação é algo que enriquece demais, todo mundo, muito né? A gente ganha, o paciente ganha. Eu acho que é isso. Eu lembro muito uma frase que Técio falou e que a gente se identifica muito com isso, que a medicina vai muito além de você estar sentado no consultório, né, na cadeira, no birô. É levar isso mais perto das pessoas. É isso que nós fazemos na advocacia, no nosso escritório, cuidar das pessoas. Nós temos um lema, uma cultura, que é mudar a vida das pessoas. Desde o atendimento, desde o acolhimento, desde a escuta, até a parte técnica mesmo da atividade jurídica. E lá, isso é terapêutico, né? Total. É exatamente isso. Na Neuropele, a gente tenta fazer o máximo possível uma experiência terapêutica na clínica, em que a pessoa seja acolhida de forma humanizada, seja bem tratado do começo ao fim, para que ela saia melhor do que entrou, sempre. Né? É verdade. A própria experiência de você buscar o serviço para uma informação já pode ser terapêutica, uma gentileza, um sorriso, um acolhimento, já pode trazer um alívio de uma dor. Sim. Exatamente. E mês que vem, né, já teve o Outubro Rosa, esse mês o Novembro Azul, e mês que vem o Dezembro Laranja, gente, que é o Dezembro Laranja exatamente focando nessa prevenção do câncer de pele, que é o mais comum em todo o Brasil, né? Então, veja, é um tipo de câncer que a gente consegue prevenir através de atos simples como o uso de um protetor solar, que todo mundo tem acesso hoje, camisas de proteção, chapéu, saber como utilizar esse protetor. A gente já fez algumas campanhas desse Dezembro Laranja, lá no Parque dos Ipês. Eu lembro, na Praça, né? do IPSEP, com os mototaxistas, né? Então a gente esse ano está preparando uma coisa mais intimista e organizada para vocês também, que depois a gente vai lançar, mas sempre com essa intenção de chegar mais perto, de tirar as dúvidas, de colocar na mão mesmo, assim, como usar um protetor. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente consegue transformar uma pessoa, a gente vai conseguindo, através daquela, e contagiando outras e outras, e de forma positiva. E então, fazendo a melhor medicina que tem, que é a prevenção. A prevenção.
Muito bom. Seu Instagram você não falou, doutora. Samara Godoy, dermatologista. Então manda mensagem lá, sempre que eu posso já vou respondendo. Demora um pouquinho às vezes, mas a gente está sempre lá para esclarecer as dúvidas. Bia, vem cá. Cá. Doutora Samara, o que é que você pode dizer para pessoas que estão... Eita, Bia, tu passou na frente da câmera. Corrido, apareceu. O que é que você pode dizer para pessoas, feito Bia, que querem ser médica, dermatologista? Eita! Bia! Rafael. Vai ser um presente, né? Você já está no caminho certo. Eu acho que tudo começa com a intenção, a vontade, né, de transformar. Você já tem um pai que transforma a vida das pessoas, já tem uma mãe maravilhosa, uma família que, né, contagia todo mundo. Então, acho que o primeiro passo já é a humanização, você já está incluída nisso. Essa alegria e a vontade. Então, você está nos passos certos. Agora é só se dedicar e chegar lá e fazer parte da equipe, para a gente trabalhar junto, né? Olha aí. Bia, você já é dermatologista no seu coração. Agora é só deixar o coração te levar pelos caminhos, né? Olha aí. Que você sonhou. Doutor Técio, e para quem quer ser neurologista? Ah, cara, vou dizer. Sabe uma realidade? Muitas vezes, Antônio, muitas vezes a gente vê uma glamourização da profissão, né? A gente precisa falar que é muito gratificante ser médico, é muito gratificante ser neurologista, mas você precisa se conhecer e conhecer a especialidade que você se propõe a fazer, porque na prática é o que você vai passar, o seu dia a dia é o que vai definir a sua realização, né? Então é muito importante você conhecer como é o dia a dia da especialidade, saber mais a respeito de como é que cada médico age na sua competência, para que você não se frustre, porque exige muita dedicação, são anos de dedicação. A pessoa precisa ter uma vocação realmente para exercer qualquer coisa na vida. Mas na neurologia, que a gente lida com pessoas que têm dores crônicas, com sequelas, várias limitações, doenças neurodegenerativas, são doenças que vão piorando ao longo do tempo. Você tem que ter perfil para lidar com o sofrimento dessas pessoas e trazer o alívio e a esperança necessária que essas pessoas precisam e muitas vezes não encontram, né? Então é aquela pessoa que gosta de clínica, que gosta de investigar, que gosta de desafio e que tem realmente no coração a intenção de estar lá, muitas vezes onde muitos não estão, que é na dor das pessoas. Doutora Samara, te agradeço demais pela sua vinda. Doutor Técio. Meu amigo, foi maravilhoso. Muito obrigado por estarmos aqui. Agradecer ao seu público, né? Porque nos deu a oportunidade de a gente agregar mais, furar as bolhas, né? Integrar tudo isso. Isso é maravilhoso para que a gente possa ter essa capilaridade na transmissão dessas informações super relevantes que a gente tratou aqui. Antônio, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aí, né? Tirando seu tempinho para interagir, para aprender um pouco também, né? E ouvir. E assim, ser recebido na sua casa, na casa de Pri, desses meninos maravilhosos aqui, num período próximo do Natal, né? Que a família, tô vendo a árvore ali já brilhando, lembrando pra gente, enchendo o coração da gente dessas coisas tão positivas, né? Então, assim, é um presente. Esse dia foi um presente aqui, compartilhar desse café da tarde, chá da tarde. Então, muito obrigada. Obrigada quem preparou aqui pra gente também, todo mundo que está ajudando aqui na equipe, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Sejam bem-vindos, venham sempre, vamos marcar outros. Contem comigo na comunidade, nos eventos, para a gente palestrar sobre direitos, que se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a gente já ganhou o dia, né? É verdade. E esperamos vocês também lá, né, no nosso ambiente, para que a gente possa também trazer para a nossa realidade coisas tão importantes como você trata nas suas redes sociais. Obrigado, gente. E, ó, você já sabe, esse é o nosso Café com Guerra, tamo junto e é só o começo.